Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco mais sobre quais os tipos de conflito que aconteceram durante a Guerra Fria, já que um conflito direto entre os dois blocos não aconteceu. Eles tinham outras formas de disputar para ver quem que era melhor no quê. Então, só lembrando, né, a Guerra Fria, ela foi um conflito que dividiu o mundo em dois grandes blocos. De um lado, a gente tem o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, que tinha algumas características, né? Doutrina Truman, vamos expandir o capitalismo até os confins da Terra. Plano Marshall, vamos ajudar os europeus dando dinheiro para eles se reconstruírem. E aí eles veem que o capitalismo é bonzinho. Macartismo, a caça às bruxas comunistas que aconteceu dentro dos Estados Unidos, né? Qualquer pessoa que tivesse tendência de esquerda, fosse simpática ao comunismo, ela acabava sendo perseguida. E a formação de uma aliança militar chamada de OTAN e de uma agência de inteligência de espionagem e contra-espionagem chamada de CIA. Do outro lado, a gente tem o bloco comunista, liderado pela Rússia, né, que tem o seu Pacto de Varsóvia, né, aliança militar principalmente com os países do leste europeu, e eles também têm a sua agência de espionagem, a chamada KGB. Agora, esses dois blocos, embora eles fossem antagônicos, embora eles fossem rivais, eles não disputavam uma guerra propriamente dita, né? Os Estados Unidos não enfrentou a Rússia com soldados em campo de batalha, por exemplo, numa guerra convencional, mas eles tinham uma outra forma de disputar para ver quem que era melhor. Eles tinham, na verdade, várias disputas diferentes que aconteciam. Uma dessas disputas é a chamada corrida armamentista. Na corrida armamentista, os dois blocos eles começam a desenvolver armas melhores, né, para se um eventual conflito acontecesse, né, eles estivessem bem preparados. Ou, para evitar que um conflito acontecesse, eles precisavam desenvolver as suas armas. E aqui a gente tem vários é, equipamentos interessantes que foram criados, né? Por exemplo, na Rússia foi criado uma das armas mais lendárias de todos os tempos, né? Que está associado com o comunismo, com a Rússia e que está presente em praticamente todos os jogos de primeira pessoa, né? Que é o AK-47. O Assault Rifle Kalashnikov de 1947. E desde 1947 ele mantém basicamente o mesmo design, uma das armas mais produzidas em todos os tempos. Os americanos não podiam ficar atrás, né? Então eles produziram armas como o R-15 e o M16, que eram armas rivais com isso. Uma outra coisa que aconteceu foi uma corrida armamentista em grandes equipamentos de guerra, né? Os submarinos convencionais começam a se transformar em submarinos nucleares, submarinos que não precisam nunca ser reabastecidos, porta-aviões cada vez maiores começaram a ser construídos. Na aviação você tem o desenvolvimento de uma série de novos tipos de avião, né? Você começa a ter aviões que antes eles eram turbo-hélice, aí eles passam a ser aviões movidos a turbina, depois aviões movidos a jato, até que você tem o desenvolvimento de alguns dos aviões mais icônicos de todos os tempos, né? Por exemplo, esse avião aqui é o F-14 Tomcat, um avião típico de porta-aviões que ele tem essas asas que elas dobram quando eles estão em posição de ataque, é um dos aviões mais bacanas de todos os tempos. Os russos, por sua vez, eles também desenvolveram esse avião aqui, que é chamado de MiG-31, também um dos aviões mais icônicos, um dos aviões mais lendários durante todo esse período da Guerra Fria, né? Os americanos, né, dentro de todo esse conceito de guerra de espionagem, eles também desenvolveram um avião, que é esse avião aqui. Ele é conhecido como Blackbird. É um avião que viaja 3 vezes a velocidade do som, ele viaja acima de 3.000 km por hora. Ele não tem armas, né, porque ele é um avião de espionagem, ele tinha um monte de câmeras de alta resolução, então ele era enviado lá em missões secretas para sobrevoar a Rússia, para tirar fotos de depósitos de armas ou de fábricas secretas e tal, então ele tinha todo essa missão de espionagem. Como ele viajava muito rápido, a fuselagem dele esquentava muito, então ele tem partes que são feitas de titânio para evitar que ele deformasse. Só 3 desses aviões foram fabricados, então tudo isso faz parte dessa corrida armamentista. Agora, o maior símbolo que você tem da corrida armamentista é a corrida para o desenvolvimento das bombas nucleares. No final da Segunda Guerra Mundial, os americanos mostraram para os russos que eles tinham bombas atômicas, jogando elas em Hiroshima e Nagasaki. Porque um dos objetivos de jogar as bombas em Hiroshima e Nagasaki não era só apressar a rendição dos japoneses, mas era mostrar para os russos, olha o tipo de arma que a gente tem, não se mete com a gente. Os russos, depois da Segunda Guerra Mundial, eles começam a desenvolver o seu projeto atômico também.
Então, durante os anos 50, os anos 60, os americanos e russos eles vão desenvolvendo e testando armas cada vez mais poderosas, né? Os americanos eles vão testando bombas nas ilhas do Bikini, né? Eles fazem lá testes, colocam navios, eles explodem a bomba atômica, vê o efeito daquilo nos navios, eles destroem uma ilha inteira lá nas ilhas do Bikini, na fenda do Bikini, né? Eles colocam soldados para assistir a explosão, para ver depois o efeito que aquilo tinha neles lá e vão testando bombas cada vez maiores, cada vez mais poderosas. E os americanos tinham mísseis muito precisos que podiam levar essa bomba, né, da onde ele fosse lançado até a Rússia, em questão de 12, 15 minutos, chegaria no seu alvo. Então era assim, eles tinham um poder de fogo muito grande. Os russos também foram desenvolvendo bombas cada vez mais poderosas e como eles não tinham mísseis tão bons, eles começaram a investir na potência das bombas, até que eles produziram a maior de todas as bombas, a mais destrutiva de todas as bombas, chamada de Tsar Bomb, a bomba Tsar, né, a mãe de todas as bombas. Só para você ter uma ideia, aqui nessa imagem aqui, isso daqui é a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Tá? Esse é o poder de fogo da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Isso daqui é o poder de destruição da Tsar Bomb. A Tsar Bomb ela é capaz de reunir o poder de explosão de todas as bombas soltas na Segunda Guerra Mundial, inclusive Hiroshima e Nagasaki, numa bomba só multiplicada por 10. Ou seja, ela destruiria um raio de destruição assim, tipo absurdo, né? O poder de destruição dessa bomba, a maior bomba de todos os tempos. Aqui você tem o cogumelo dela. Se eu não me engano, ele chegou a mais de 14 quilômetros de altura, né, quando eles lançaram a bomba, a Tsar Bomb, né, então assim, foi um absurdo a explosão dessa bomba nuclear aqui. Agora, por que você faz uma bomba como essa? Você não faz uma bomba como essa para você usar. Você não faz uma bomba como essa porque você realmente quer usar ela no seu inimigo. Mas você faz ela para você evitar que o seu inimigo te ataque. Né? A ideia aqui é destruição mútua assegurada. Os Estados Unidos precisavam ter poder de fogo suficiente para destruir a Rússia e a Rússia precisava ter poder de fogo suficiente para destruir os Estados Unidos. Porque se essa destruição fosse mútua, assegurada, um evitava de atacar o outro. Porque se tivesse algum elo de fraqueza, se você não tivesse bombas suficientes para fazer um contra-ataque, você poderia sofrer o ataque. Então a ideia da corrida armamentista, especialmente da corrida nuclear, é produzir bombas para não usar, é produzir bombas para evitar que o seu inimigo te ataque. Tá? O nome disso é destruição mútua assegurada. Um outro tipo de disputa que aconteceu é a corrida espacial. Né? Esses dois blocos começaram a disputar para ver quem chegava primeiro no espaço como símbolo de desenvolvimento. Tipo, quem chegar primeiro no espaço é melhor, o comunismo ou o capitalismo. Né? E aqui a gente tem uma disputa que vai acontecer para ver quem que coloca o primeiro objeto no espaço. E o primeiro objeto no espaço foi esse satélite que aparece ali no canto, deixa eu circular ele aqui. Ele está em órbita até hoje, o nome desse objeto que foi colocado no ar é chamado de Sputnik. Os russos também levaram o primeiro ser vivo para o espaço, né? A cadela Laika, que aparece lá em cima, ela não sobreviveu muito tempo, né? Ela passou só alguns segundos, né, da viagem dela viva, depois ela morreu, mas foi o primeiro ser vivo enviado para o espaço. O primeiro homem que foi enviado para o espaço, né, e o primeiro a ver que a Terra era azul e redonda, né, embora algumas pessoas não acreditem nisso, foi esse cara também que aparece lá em cima, chamado de Yuri Gagarin. É o primeiro homem que foi para o espaço. Então, até aqui, quem estava ganhando a corrida espacial eram os russos, porque eles estavam na frente. Os americanos, então, investiram pesado num projeto chamado de Projeto Apollo, que queria colocar o homem na Lua como destino final. Eles, então, conseguem, numa missão chamada de Apollo 11, eles conseguem levar o homem para o espaço, conseguem colocar o homem na Lua, né? Neil Armstrong, Buzz Aldrin. Então, esses astronautas eles chegam lá na Lua e, de certa forma, os Estados Unidos assim ganha a corrida espacial, né, durante esse período da Guerra Fria, porque ele colocou o homem na Lua. Tá? Então, isso era uma forma de disputa que existia entre esses dois blocos. Uma outra forma de disputa que existia entre esses dois blocos era através do esporte. Né? As Olimpíadas se tornaram um palco de disputa muito grande entre esses dois países. Né? Algumas coisas que aconteceram: boicote às Olimpíadas, vai ter Olimpíadas na Rússia, os americanos disseram, não vamos lá, nós vamos boicotar
essas Olimpíadas que aconteceram na Rússia, né? Inclusive, na Olimpíada de Moscou aconteceu um dos eventos mais marcantes, né, de aberturas e encerramento de jogos, que foi o mosaico do urso Misha, que aparece lá em cima, né, que eles fizeram um mosaico da lagrimazinha caindo dele. Né? A gente teve Olimpíadas em Los Angeles em 84, onde é que os russos também boicotaram. E daí os Estados Unidos, para mostrar para o mundo a tecnologia deles, eles fizeram com que um cara passasse de jetpack joyride por cima de todo mundo, né, usando uma mochila voadora e tudo. Nossa, o capitalismo é muito bom. E a gente teve várias disputas que se tornaram lendárias. Uma das maiores foi numa das Olimpíadas de Inverno, onde é que teve uma final de hóquei entre Estados Unidos e Rússia, que os Estados Unidos ganha assim de virada, virou coisa de filme isso. Então tudo isso era uma disputa que acontecia entre esses blocos. Quem tem mais medalhas de ouro é melhor, investe mais em esporte é mais bacana. Tá? Uma outra forma de disputa que existia era através da cultura. A cultura de um país, né, ela demonizava a cultura do outro bloco e tentava exaltar, né, os valores do seu bloco. E assim a gente tem com os filmes, né? Por exemplo, aqui do lado aparece um dos filmes, o Rocky Balboa 4, onde é que você tem o Sylvester Stallone, né, que é o Rocky, com o seu calção, que é a bandeira dos Estados Unidos, enfrentando um militar russo, né, que é representado pelo Dolph Lundgren, né, que é uma máquina de matar criado pelos russos, cujo calção também é uma bandeira da Rússia, e daí o cara apanha, 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 e no final o americano consegue ganhar, né, porque o capitalismo triunfa. Né, os filmes do 007, né, os filmes de espionagem, que o vilão normalmente era um russo, as séries, né, o 007 ele era uma sequência de filmes, tinha os livros também que inspiravam tudo isso, né, os próprios quadrinhos, né, se você pensar o que Homem-Aranha, Super-Homem, Mulher Maravilha e Capitão América têm em comum, né? O uniforme deles sempre é as cores da bandeira dos Estados Unidos. O próprio Capitão América, né? Ele é um cara raquítico dos Estados Unidos que, por causa do ataque a Pearl Harbor, se submete a um experimento científico, se torna um super soldado, vai para a Segunda Guerra Mundial defender, né, o capitalismo. O seu escudo é a bandeira dos Estados Unidos, o seu uniforme é as cores da bandeira dos Estados Unidos, o nome dele é Capitão América, e um dos seus inimigos é o Soldado Invernal, que foi uma versão do Capitão América criado à força pelos russos, que tem a lavagem cerebral nele. Então, de um lado você tem o cara que se voluntariou para ser o soldado, né, o Capitão América, do outro lado o cara que foi escravizado para se tornar o Soldado Invernal, né, Estados Unidos contra a Rússia, o lado bom contra o lado ruim. Então tudo isso faz parte dessa guerra cultural que aconteceu durante o período da Guerra Fria. Né? E resumindo aqui, né, a Guerra Fria ela era uma guerra psicológica, né, porque você não necessariamente tem uma guerra no campo de batalha, mas você sempre tem essa guerra de tensão acontecendo. Vamos perseguir, o inimigo está entre nós, os comunistas estão entre nós, os comunistas são ruins, os capitalistas são ruins, o pessoal está passando fome lá. Então é uma guerra psicológica. Ela é uma guerra de influência política, porque tanto os Estados Unidos como a Rússia, eles precisavam influenciar politicamente outros países para se tornarem os seus aliados. E também é uma guerra de palavras, é uma guerra que você tem tensões que acontecem entre esses países, ameaças que acontecem, onde é que o presidente dos Estados Unidos ameaça a Rússia, o presidente da Rússia ameaça os Estados Unidos de volta, você sempre tem essas tensões acontecendo. Tá? Então, durante esse período da Guerra Fria, você tem essas tensões políticas, psicológicas acontecendo. Então, embora você não tenha um conflito, né, no campo de batalha de soldados contra soldados, vocês têm todas essas tensões que elas acontecem, por isso que esse tipo de conflito é chamado de conflito da Guerra Fria. E o maior símbolo que nós temos da Guerra Fria é o Muro de Berlim. Né? A Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em duas porções. Tá? Então, pela Conferência de Potsdam, ela foi dividida em 4 zonas de influência. Essas 4 zonas de influência se tornaram na Alemanha Ocidental, que é essa porção azul aqui, né? E na Alemanha Oriental, que é essa porção aqui que era comunista. Mas a capital da Alemanha, Berlim, ela ficava na porção comunista. Então a própria capital da Alemanha, Berlim, também foi dividida em 2 partes, onde é que você tem a Berlim Oriental, que é uma Berlim comunista, e você tem a Berlim Ocidental, que era dividida em 3 zonas de influência capitalistas. Então a cidade se tornou uma cidade dividida.
E até a década de 60 não tinha muro dividindo. Mas na década de 60, o lado comunista percebeu que as pessoas estavam fugindo do lado comunista para o lado capitalista. Então eles ergueram aquilo que é o maior símbolo que você tem dessa divisão da Guerra Fria, né, que é o Muro de Berlim, que aparece aqui em cima. Né, desse lado todo pichado é o lado capitalista, porque as pessoas vão andando aqui normal, não tinha nenhum tipo de cerco de proteção. Do outro lado você tinha o lado comunista, que tem campo minado, você tem grades, você tem guardas, né, você tem metralhadoras, você tem um monte de coisa para evitar que as pessoas fugissem desse lado e fossem para esse lado aqui. Então ela se tornou o maior símbolo dessa Guerra Fria, dessa divisão entre capitalismo e comunismo. E durante os anos depois da Segunda Guerra Mundial, né, principalmente até uma parte da década de 60, começo da década de 70, a gente teve uma expansão do comunismo. Né? Países se tornaram comunistas, países grandes. Né? Por exemplo, em 49 você teve a Revolução Chinesa, que fez com que a China se tornasse um país comunista. Né? Em 59 a gente tem a Revolução Cubana, né, liderada pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara, que mais tarde vai se tornar comunista também. Então, no começo da Guerra Fria, o comunismo ele parecia estar triunfando, né? Ele parecia estar crescendo, o que preocupava bastante os países como os países capitalistas. E a gente teve alguns conflitos indiretos que aconteceram entre Estados Unidos e Rússia, ou países capitalistas contra países comunistas. Nos anos 50, a gente teve a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia foi uma guerra entre a Coreia do Norte, que era uma Coreia comunista, né? Então aparece aqui, depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia foi dividida em dois países diferentes, norte comunista, sul capitalista. Nos anos 50, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul, consegue conquistar quase tudo. Quando sobrava só isso daqui, os Estados Unidos vão interferir. Eles vão lançar uma contraofensiva que vão fazer com que a Coreia do Norte seja quase derrotada. Aí entra a China no meio do conflito para defender os comunistas aqui. E no final você tem a assinatura de um armistício chamado de Panmunjom, que é um pause na guerra, tá? Porque a guerra continua ativa até hoje. E a Guerra do Vietnã, que foi um conflito muito parecido, o norte invade o sul, os Estados Unidos defende o sul capitalista, né? Toda Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, né? Vai ter vídeos específicos para explicar isso daí. Tá? Elas são ilustrações, elas são exemplos de conflitos que aconteceram durante o período da Guerra Fria. Beleza, pessoal? É o que eu queria explicar para vocês. Abraço!